Olá você, minha amiga, olá você, minha amiga, do Desafio Online, Desafio EAD. Estou novamente aqui com você para mais uma teleaula de Geografia para você que vai prestar o concurso do Enem. Comigo, professor Edivander Marinho, com o tema de hoje, blocos econômicos. Vamos começar falando hoje de um assunto importantíssimo para o teu concurso do Enem. Blocos econômicos. O que é um bloco econômico? Primeiro, um conceito bem básico. Bloco econômico é um conjunto de países que se une em prol de um objetivo comum. E qual seria? Desenvolvimento econômico. Posteriormente, desenvolvimento econômico, político, social e assim vai. Os blocos econômicos seriam, então, agrupamentos de países que buscam um melhor lugar ao sol. Pois bem, acompanhe na tela blocos econômicos. Para você entender um bloco econômico, vamos analisar as fases de um bloco. Em primeiro lugar, bloco econômico precisa, nesse momento, e o entendimento inicial. Como é que se começa esse bloco econômico? Começa com a zona de livre comércio. Começa com aquele momento em que o bloco busca um comércio entre os membros sem tarifas. Sem tarifas comerciais. As tarifas serão próprias, principalmente para os países que possam fazer comércio com esse bloco. Por exemplo, o NAFTA, o North American Free Trade Agreements, NAFTA, que hoje é o United States, American, Mexico e Canadá. E aí você começa a entender o seguinte: esses blocos que são só livre comércio, eles não têm a tarifa entre os membros, ou no máximo que pode haver é um conjunto de umas 2 ou 3 dúzias de produtos que podem ter uma tarifa, vamos dizer, parecida, entre 3% e 5%, por exemplo. Nesse momento, então, podemos dizer que um exemplo de zona de livre comércio é o USMCA, que é o NAFTA. Então, atualmente, o nome é USMCA ou USMCA. Estados Unidos, México e Canadá. Lembrando que esse bloco, peculiarmente falando, ele está sofrendo alguns problemas devido à ingerência político-ideológica dos Estados Unidos com o seu presidente, Vamos dizer assim. Claro, a gente dá a entender, a gente entende, que os Estados Unidos querem um reordenamento do seu poder sobre o planeta, um reerguimento do seu poder sobre o que nós chamamos de domínio econômico mundial. O problema é a forma como se faz isso, Até porque a economia é uma coisa bem clássica e bem taça, de que não pode ser vinculada a algo que não seja relacionado ao comércio. Quando você coloca política ideológica, você cerceia esse direito, você comete até, inclusive, crimes comerciais de um país para com o outro. Mas isso é um assunto para um outro momento. E aí, então, a gente começa com os membros tendo uma unificação entre eles, vendem entre si, um vende para os outros e os outros vendem para esse país, e aí você não tem a tarifa externa comum. É um bloco bem, o nome já diz, livre comércio, livre opção, sem muito tangenciamento impositivo, zona de livre comércio. E aí chegamos, pessoal, na União Aduaneira. A União Aduaneira é mais diferente. Por exemplo, quando você começa com o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, inicialmente eram esses 4, esses 4 países se unem, principalmente em prol do Brasil e da Argentina, buscam nesse momento um livre comércio interno, ou seja, um vai ajudar o outro. E o que vai acontecer? O Brasil cria uma lista de produtos, vamos dizer que o Brasil tem uma lista de 10 mil itens, a Argentina tem uma lista com 5 mil itens, o Uruguai uma lista com 3 mil itens e o Paraguai uma lista com 1.000 itens. É claro que você vai analisando que cada país tem o seu poderio produtivo e o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem uma produção bem maior. E aí, então, a partir disso, esse livre comércio entre eles vai ser abastecido por essa tarifa econômica comum, tarifa externa comum. Essa tarifa externa comum predispõe, então, o que nós chamamos de livre aduaneira. Em tempo, aduaneira vem da palavra
aduana. Ou seja, quando você fala em aduana, você está falando em uma palavra espanhola chamada alfândega. E o que é que acontece na alfândega? Por exemplo, quando você chega de um país para o nosso, você viajou para os Estados Unidos e trouxe, digamos, em dinheiro, você trouxe 20 mil de mercadoria, aí existe um pré-requisito que você pode trazer no máximo 2 mil em mercadoria. Então você vai ter que pagar 18 mil na alfândega do excedente produtivo que você trouxe. Pois bem, quando você tem união aduaneira, você tem então uma união alfandegária. Os países membros dessa união aduaneira vão estabelecer uma tarifa externa comum, lembre, para cada produto, para cada item catalogado por cada país membro, e esses itens vão dar início a esse livre comércio interno, a essa união aduaneira. O Mercosul, bloco do Brasil, é um exemplo disso. Aí vem, pessoal, o mercado comum. O mercado comum, ele pressupõe, olha só, livre circulação de mercadorias. Já tem na União Aduaneira, pelo menos em parte. Serviços, não um produto em si, um serviço de segurança, um serviço de entretenimento, um serviço relacionado a marketing. Então, isso é serviço, não é um produto em si. É um produto, mas é um produto abstrato no qual você verá lucratividade a partir da sua utilização. Isso é entretenimento, isso é marketing, coisas do tipo. Capital, dinheiro que evolui, que se transfere, aí você tem o capital especulativo. Deixando bem claro, pessoal, que você tem na economia global o capital de giro e você tem o capital especulativo. O que é o capital especulativo? O que é o capital de giro? Capital especulativo nada mais é do que aquele capital que você não tem no bolso, você não tem na carteira, você tem no banco, você tem ações que você comprou da Petrobras, comprou de algum produto de alguma empresa estrangeira, coisas do tipo. Então, esse dinheiro é especulativo porque você está tendo ele para dar lucro, mas ele não vai ser utilizado agora. Você está especulando a lucratividade dele, que foi empenhado, que ele foi investido em alguma coisa, que onde o lucro virá daqui a 1 ano, 2 anos ou coisa assim. Correto? Esse é o capital especulativo. E cerca de 70% a 80% do capital total do globo é especulativo. Ao passo que o capital de giro é justamente aquele tipo de dinheiro que você tem no bolso. É o dinheiro vivo. Você não está trabalhando somente o lastro ouro, você está trabalhando a moeda. A moeda, o dinheiro que você tem na carteira, que você tem no bolso. Por exemplo, meu amigo, minha amiga, você vai comprar um lanche. Digamos que lá o completo é R$5. Aí você, R$5. Pois bem, o cara que está vendendo aquele lanche, ele vai pegar todos os R$5 que alguém está dando para ele, vai juntar, digamos que R$100, vai comprar mais mercadoria aí, no outro dia ele está vendendo mais produto. O capital, ele gira do teu bolso para o bolso dele, para o bolso dos fornecedores, e aí você tem um capital que está em todo o local, em toda a cidade, em todo o estado, em todo o país. Embora saibamos, sim, que há pelo menos uns 5, 4, 3 anos, o dinheiro, né, o vivo, ele está desaparecendo. Você está vendo aí a vibe de hoje, especialmente dos últimos 3 anos, é o capital especulativo, esse bendito capital que não está no teu bolso, não está na tua carteira, não está na tua bolsa, está no banco, está em negociatas. Tanto pegou o dinheiro e investiu na compra de terrenos, comprou 5 terrenos por 200 mil, investiu 1 milhão. Aí o mercado imobiliário, tu vai ver ele aquecer em determinado momento e você vende cada, vamos dizer assim, terreno desse de 200 mil por 300 mil. Você lucrou 50%. É um lucro enorme. E não necessariamente você tem a obrigação de comprar, vamos dizer assim, os espaços. Tu pode comprar o valor especulativo. Então, tu associa-se a isso
na questão do capital especulativo, mercado imobiliário, correto? Capital especulativo é que está sendo a vibe comercial do planeta e que cada vez mais vai obstruindo essa manutenção do dinheiro vivo, do dinheiro em espécie, correto? Então, esse mercado comum também faz circulação de capital, seja ele de giro, seja ele de especulação. E também as pessoas. Você pode, por exemplo, na União Europeia, por exemplo, fase inicial, você é um português, você pode trabalhar na Espanha, você pode ter um complemento na França, você pode ter um bico na Alemanha, você tem uma casa na Bélgica, uma casa de praia no sul da Itália, você tem empreendimentos em mais de meia dúzia de países, incluindo o seu. Isso é livre circulação de pessoas, correto? Então, você é um cidadão daquele bloco. Quem faz muito isso, de fato, é a União Europeia. Eu queria que você tivesse bem claro, evidentemente, nesse aspecto, que quando a gente fala em mercado comum, aí o cara já... Mercado comum, todo mundo igual, alguma coisa do tipo. Não é bem isso. Você tem que ver que num bloco desse tipo, alguns países têm um preâmbulo maior de investimentos, enquanto que outros têm uma investidura bem menor. Então, eu queria deixar bem claro a todo mundo que a sociedade global, ela vê o mercado comum como uma necessidade, mas nem todo mundo vai ter o mesmo patamar. Alguns terão um patamar bem maior do que o normal, correto? E aí vem uma quarta fase, a União Econômica e Monetária. Aí você já tem a política econômica comum, você pode interceder, você pode intervir num outro país, do bloco, é claro. Possibilidade de você pegar as moedas dos seus países membros e eliminá-las, e gradualmente vai colocando uma moeda única comum. O único bloco que chegou realmente a esse aspecto é a União Europeia com a sua zona do euro, visto que nem todos os países membros estão na zona do euro, ou seja, tem país que não aceita o euro. Exemplo, a Inglaterra, dentro do aspecto Reino Unido, não aceitava o euro, não aceitava que a sua moeda, a libra esterlina, pudesse dar cabo de tudo. Sim, aceitavam, só que não queriam que o euro chegasse e obstruísse essa moeda secular que é a libra esterlina. Então, isso foi um dos motivos, inclusive, vou falar isso em outro momento, da saída inglesa, da saída britânica do bloco, o Brexit. Brexit é um acrônimo. Britain Exit, saída britânica, Brexit. E aí, então, zona do euro, exemplo de União Econômica e Monetária. Então, não é qualquer bloco que consegue isso. Por exemplo, a União Europeia, então pega os membros lá, por exemplo, Portugal era o escudo, a Espanha era a peseta, a França era o franco, a Alemanha era o marco, a Grécia era o dracma, a Holanda era o florim. Então você vai pegar essas moedas, vai fazer um grande milkshake de moeda e você terá o chamado ECU, European Currency Unit, Unidade Monetária Europeia, ou simplesmente, como todo mundo conhece, o euro, correto? Então essa é a questão do que a gente entende por União Econômica e Monetária, que você provavelmente pode fazer uso dessa atribuição na questão do Enem. E aí tu tens a integração política, que seria aí um momento, vamos dizer, mais ápice, mais elevado dos blocos. Políticas econômicas comuns, prestem bem atenção. Nesse momento, você tem a União Econômica Europeia e você tem, no 5, Instituição Política Unificada. Olha aí, Instituição Política Unificada, ou seja, cada nação vai se unir, você vai ter um parlamento europeu, mas o parlamento europeu tem rusgas, tem dificuldades, tem rivalidades, que justamente eu quero que você entenda, um dos motivos para que o Reino Unido, via Inglaterra, pedisse para sair do bloco. Por quê? Porque não aceitava
ingerências alemãs, ingerências francesas, visto que a Inglaterra, no caso do Reino Unido, tem França e Alemanha como grandes rivais do passado. Então, certas coisas acabavam por não ser eliminadas, mesmo com essa tangenciação mais primordial dos blocos econômicos. Então, a instituição política unificada é uma coisa que ainda está em andamento. Lei e governo em conjunto, isso daí é mais dificultoso, não é impossível, é possível, mas demora. Por quê? Primeiro, é mais ou menos assim, tu é um cara de Portugal, Portugal tem a sua constituição política, econômica e social. Então tem a mesma coisa na Espanha, na França, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, no Luxemburgo, na Polônia, na República Tcheca. Então tu vai juntar esses países todinhos num só plano de governo. Eis o grande problema. A mentalidade alemã é diferente da mentalidade francesa, que pode ser diferente da mentalidade italiana e por aí vai. É por isso que leis e governo em conjunto de 100%, o máximo que você tem aí é uns 15%. Ou seja, enquanto exemplo, você não tem ainda um caso pleno. O que você tem se aproximando disso é justamente a União Europeia. Chegamos aqui, falamos então, pessoal, resumindo, falamos o que é um bloco econômico, né? E logo em seguida as fases de um bloco econômico. Livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária e integração política. A gente vai agora para os principais blocos econômicos. Vamos começar com o primeiro. Pessoal, a União Europeia é o principal bloco global, o principal bloco do mundo, não porque tem os melhores países, não é nada disso. Eu quero que você entenda que naquele patamar dos degraus que um bloco tem que galgar, e são 5, ela chegou do quarto para o quinto, do quarto para o último passo. É justamente o que eu quero que você entenda o motivo de ter colocado a União Europeia em primeiro. Então, 27 países da Europa, começa com o acordo comercial, que seria a Comunidade Econômica Europeia. Na verdade, a gente tem que lembrar um pouco da historicidade da União Europeia. Tudo começa, pessoal, olha aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial é uma coisa extremamente importante. Por quê? Você termina um conflito em 1945, então você tem o pós-guerra. E esse pós-guerra, pessoal, é 1945 em diante. Eu quero que você entenda o seguinte, pessoal. O bloco europeu, ele surge de uma honradez que o europeu possui. Então, a gente fala em conflito mundial, em guerra mundial, mas eu queria deixar bem claro o seguinte para todos vocês. Embora seja mundial, seja do mundo, existia um palco, existia um local, um epicentro do bloco, um epicentro do conflito, Europa. Então aconteceram conflitos no Pacífico, na África, na Ásia, na Oceania, proximidades do Atlântico, mas o palco principal de 90% dos conflitos, tanto iniciais e finais, Europa. Começa com a invasão da Polônia e você tem depois o desembarque da Normandia, o dia D, para iniciar o final, a derrocada do nazifascismo. Pois bem, o que vai acontecer depois? Todo mundo sabe que o mundo vivenciava, né, nesse momento um problema de reconstrução. Como eu falei, o principal foco do conflito foram as rivalidades europeias. É claro, tem Estados Unidos e Japão no meio. O que vai acontecer? A Europa, por ter sido palco do principal índice de conflitos, epicentro das guerras e batalhas, está toda arrebentada, toda quebrada. E aí o que vai acontecer? Esse continente tem que ser resgatado, reconstruído, reedificado. E aí surge aquela história, e todo mundo sabe que isso aconteceu, do Plano Econômico Marshall. Plano Econômico Marshall. Pois bem, vai com Deus, meu amigo. E aí o que acontece? No Plano Marshall, os Estados Unidos resolve, né, dar empréstimo financeiro aos países europeus que estavam com ele na guerra e ficaram com ele pós-guerra. E aí então
dinheiro para revitalizar a economia, o espaço físico e social dos países. O que é que você tem aí nesse momento? Simplesmente você tem o nosso querido Estados Unidos ajudando, né, a Europa, na verdade, dando a mãozinha e colocando todo mundo no seu poder. Preste bem atenção, que é o início da manutenção do poder e da Pax norte-americana para o mundo. E então esse europeu começa a resolver, pensar, poxa, estava na mãozinha norte-americana, vamos se unir. Então, nessa busca de união, o que é que você tem aí? Você tem isso aqui, ó. Você tem a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e você tem o Benelux. Final dos anos 40 para início dos anos 50, o que acontece? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Reino Unido, França, Alemanha, no caso ocidental, e a Itália. Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Bélgica, Holanda, ou Países Baixos, e Luxemburgo. Então você formaliza 7 nações. Observando que o Reino Unido, de fato, nunca quis ser membro efetivo, sempre teve aquela rusga com os países aí. Pois bem, essas 7 nações se vinculam a 1957, né? Então você tem 2 blocos criados, que em 1957, na cidade de Roma, a capital da Itália, formalizam o mercado comum europeu. Observe bem o que nós falamos anteriormente, mercado comum. Então, a União Europeia, em sua fase inicial, é um mercado comum. A União Europeia, em sua fase inicial, busca esse desenvolvimento a partir da unificação de tarifas. Para quê? Para fazer frente ao grande titã estadunidense. Observe, então, que o problema comercial, o problema financeiro entre Estados Unidos e Europa, ele tem mais de 5 séculos. Aliás, tem mais de 5 décadas. Podemos até falar séculos, mas de modo geral, bora colocar uns 70, 80 anos aí. Uma guerra comercial. Então, justamente nesse momento, você tem 7 nações. É claro que o Reino Unido não entra como efetivo, é um associado. Aí depois entram mais 8, e fica a Europa dos 15. Depois entram mais 10, aí fica 25. Depois entram mais 2, 27. Sai o Reino Unido, fica 26. E aí você tem, de maneira geral, as nações do bloco europeu. Aqui você tem o bloco europeu, os países que estão em azul, são os países que estão no bloco. Olha, bem aqui, esse país bem aqui é a Suíça. A Suíça é um país extremamente neutro. Não participou da Primeira Guerra, não participou da Segunda, não faz parte do bloco, mas é uma nação amiga de todo mundo. Bem aqui você tem o Reino Unido, que saiu, justamente com a Irlanda do Norte. Aqui você tem a Noruega. Aqui é aquela rapaziada dos países que faziam parte da ex-Iugoslávia, como Bósnia, como Croácia, Montenegro, Sérvia, Macedônia. Essa galera quer entrar. E aqui o restante, né, dos países que são do antigo leste europeu. Turquia, você tem ali Ucrânia, Cazaquistão. Essa galera quer entrar. Então há uma possibilidade, ela existe, pessoal, de que todos os países da Europa façam parte do bloco da União Europeia. Então, daqui a uns 10, 15, 20 anos ou mais, a gente vai olhar para o mapa europeu, nós não veremos França, Alemanha, Itália e tudo mais. Nós veremos um só país, chamado União Europeia. Mas está longe de acontecer por enquanto, viu? Então, eu quero deixar bem claro que o mapa europeu, ele mudou desde o final da Primeira Guerra. E ele pode mudar ainda mais ao longo das décadas que virão, tá bom? Pois bem, pessoal, então o bloco europeu, ele evoluiu de acordo comercial para o mercado comum, tem política integradora, tem moeda única adotada por 20 países, né? Então nem todos adotam, a Suécia e a Dinamarca não adotam, é claro que por uma ingerência
ou por influência britânica, né? E a livre circulação de pessoas é facilitada, principalmente entre os membros do bloco. Quer dizer que você não é membro do bloco, não é tão facilitado assim. Bens, serviços e capitais também interagem, então realmente é um bloco espetacular em termos de dinâmica, e a gente sabe muito bem que tende a crescer. Vamos para o segundo bloco de hoje. Vamos para o Mercosul. Pessoal, a América do Sul faz parte da América Latina numa análise geoeconômica e sempre esteve à mercê enquanto nações subservientes aos Estados Unidos, subservientes à Europa, né, ao Japão. Já dizia o nosso querido clássico, né, Eduardo Galeano, né, no seu livro As Veias Abertas da América Latina, que, por sinal, esse livro de Eduardo Galeano, esse uruguaio, diz que existem países que nasceram para mandar, para dominar, para injerenciar, e países que se especializaram em perder. E ele fala que a América Latina é mais especialista ainda em perda para essas nações poderosas. Pois bem, então o que é que você tem? Você tem aí o Brasil, você tem a Argentina, Uruguai e Paraguai. Eu queria deixar bem claro o seguinte: o bloco começa, pessoal, com a união entre o Brasil e a Argentina. O Brasil e a Argentina já tinham uma ingerência da União Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, a LAT. Pegava inclusive Cuba, todo mundo da América do Sul também, 11 países. Mas não deu certo, a Argentina e o Brasil sempre eram muito rivais. O que vai acontecer? Eu preciso que você entenda que tanto o Brasil quanto a Argentina têm muitas semelhanças, não são totais, mas tem muita semelhança entre si no aspecto político-econômico e, por que não, social. Por exemplo, o Brasil e a Argentina, pessoal, eles detêm a maior parte da produtividade da América do Sul. Correto? Brasil e Argentina, o Brasil bem mais. A Argentina, nos anos 40 para 50, época do Perón, consegue se desenvolver mais do que nunca. Houve um momento onde a Argentina era conhecida como a Suíça da América do Sul, e essa Argentina tinha uma lucratividade imensa. O que vai acontecer? Períodos de derrocada, períodos de problemas, no Brasil e na Argentina também. O que vai acontecer? Ambos os países, em momentos quase que idênticos, passam a ter ditadura. Todo mundo sabe que a questão econômica era algo muito peculiar, muito ortodoxo por esses militares. O que vai acontecer? Tanto o Brasil quanto a Argentina, em regimes militares, supressão da liberdade de expressão, perseguição aos opositores do regime, tipo como uma ditadura. Então, o que vai acontecer? Tanto o Brasil como a Argentina estão padecendo. A crise econômica era gigante. Todo mundo lembra do Brasil, por exemplo, entre 64 e 73, milagre econômico. Pois bem, esse milagre econômico entre o Brasil e a Argentina, pessoal, foi singular. Crescimento econômico, opulência. Só que esse crescimento econômico, essa opulência irrestrita, ela teve uma explicação. O tripé: capital, estrangeiro, privado; capital, nacional, privado; capital, estatal. Mais fortemente, o capital privado. E aí o que acontece? É claro que estrangeiro. Então, o que acontece? Esse crescimento deu-se por muitos investimentos de empréstimos. Então, logo em seguida, você tem que pagar o empréstimo. Chegamos nos anos 80, e nós chamamos de década perdida. Então, você tem, pelo momento, o chamado milagre econômico. E aí, no contexto histórico, a gente fala década de 80, né, uma década, o milagre econômico, desculpa, anos 70, né? Aqui anos 70. E esse milagre econômico, ele vai dar a sua vazão para a década perdida. Observe que eu coloquei a expressão milagre econômico em aspas, ou seja, não é a realidade. Quando coloca uma coisa assim, pode ser uma
uma crítica, uma ironia. Então, de repente, esse rapaz, que é muito violento, eu coloco lá entre aspas, é muito carinhoso, quer dizer que não é carinhoso, é violento. Se eu coloquei milagre econômico, o milagre entre parênteses não, entre essas reticências, essas aspas aqui, significa que esse contexto é mentiroso. Não foi milagre, teve o motivo, a causa. Eu falei investimentos estrangeiros, externos, né? E aí o que vai acontecer? Isso acontece nos anos 60 e 70, Brasil e Argentina, e aí nos anos 80, década perdida, um momento extremamente ruim. Eu lembro, era uma criança nos anos 70, e nos anos 80 era um pré-adolescente para adolescente. Criança, pré-adolescente, adolescente. Entre 83 e 86 tivemos muitos problemas no Brasil e a inflação foi galopante. Chegávamos em 3 dígitos, 4 dígitos por ano. Tinha ano, pessoal, que a inflação fechava em 1.100% ao ano. Então, ia dar mais de 100, 120, 130, 140 ao mês. 3 dígitos por mês, 4 dígitos por ano. Hoje temos 8%, 7%, enfim, a gente reclama tanto, né? E aí o que acontece? Simplesmente nesse momento de década perdida, inflação galopante, perda do poder aquisitivo, arroxo salarial. E aí o que acontece? Brasil e Argentina não estão mais no seu período militar. Brasil e Argentina vão estar na sua redemocratização. Nessa redemocratização, o nosso país e a Argentina estão tendo agora regimes civis. No caso brasileiro, Tancredo Neves, não foi uma eleição direta, foi indireta. No caso argentino, Raul Alfonsín. Só que o Tancredo Neves faleceu, todo mundo lembra, então viria José Sarney e Raul Alfonsín. E em um belo momento, o Raul Alfonsín fala: Sarney, meu amigo, espero que no penses mucho, mas temos problemas. E o problema é que estavam todos na lama. Havia uma necessidade de desenvolvimento entre ambos. Observe só, estou falando de Brasil e de Argentina. Brasil e Argentina vão se desenvolver como? Eles vão criar o que nós chamamos, Brasil e Argentina, né? O chamado PICE, 1986. Plano de Integração e Cooperação Econômica. Plano de Integração e Cooperação Econômica entre Brasil e Argentina. Plano bilateral entre os dois lados. E dizer mais ou menos assim, que o Brasil, se estivesse com algum tipo de produto que teve uma superprodução em Cali, venderia para a Argentina por um preço abaixo do preço de custo. A Argentina, por sua vez, faria o mesmo. Aconteceu, por exemplo, aviões da Embraer, tínhamos muitos, não vendemos tudo, vendemos para a Argentina por um preço abaixo do custo, inclusive a Argentina poderia vender esses aviões. O trigo argentino sobrou, não vendeu para todo mundo, vende para o Brasil, e o Brasil usaria, sim, de fato, esse trigo argentino. E havia nesse contexto do plano de integração econômica, cooperação econômica entre o Brasil e a Argentina, uma cláusula, e nessa cláusula dizia o seguinte, que Brasil e Argentina, num espaço de 10 anos no máximo, fariam parte do que nós chamamos desenvolvimento introdutório para o desenvolvimento pleno. Naquele momento, Brasil e Argentina criariam um bloco econômico. E aí, se você perceber bem aqui no mapa, observe bem o mapa aqui, pessoal. Entre Brasil e Argentina, você tem uma ligação muito pequena. O espaço físico aqui é entre a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e parte da fronteira oeste paranaense. E aí, Brasil e Argentina, que está em francês, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, aqui Uruguai. Pois bem,
Se você pega a fronteira Brasil-Paraguai, Brasil-Argentina, Brasil-Uruguai, você tem um grande abraço geoeconômico. Por quê? Porque se você tem somente Brasil e Argentina enquanto ligação, você tem só um aperto de mão. Se você tem a ligação entre os quatro, você tem um abraço geoeconômico. Então, o Uruguai e a Argentina entrariam com uma espécie de complementação econômica. Não digo um contrapeso, isso é muito pejorativo, mas entrariam para dar esse abraço maior entre Brasil e Argentina. Pois bem, e você começa a entender a historicidade do bloco Mercosul, que já caiu no Enem várias vezes. Observe bem, é uma união aduaneira, acordo tarifário, tarifa externa comum, livre comércio interno, eles fazem muito disso. Busca integração econômica e cooperação política, ou seja, busca estágios mais avançados. Queria deixar bem claro o seguinte, que países como o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai sempre tiveram essa opulência econômica maior, claro que mais entre Brasil e Argentina. Bem aqui se percebe que a Guiana Francesa, que o Suriname e a Guiana Inglesa não entrariam no bloco. Mas você percebe que a Colômbia, o Peru, o Equador, o Chile, passam a ser membros associados. A Venezuela também era membro associado, só que Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Chile faziam parte de um bloco chamado Pacto Andino. Hoje é o CAN, Comunidade Andina das Nações, um bloco regional empobrecido, fragilizado, sim, de fato, mas um bloco. Então, o Chile saiu dele, percebeu que não seria coisa boa para ele, e logo em seguida, a Venezuela sai um pouquinho, mas ela continuava com aquela questão de querer pertencer a outros blocos. A Bolívia também, observe bem, que ela praticamente é mais do que um membro associado, é praticamente efetiva. A Bolívia tem dificuldade por não ter mar litoral para o Pacífico, devido à perda de território em guerras contra Peru e Chile e ela, tá bom? E aí você vai percebendo o seguinte, pessoal, quando a Venezuela passa a ser inquirida para entrar no bloco, é porque você teria essa ligação do bloco para com o Caribe, pela Venezuela, pelo Porto de Maracaibo, especialmente por projetos como o Projeto Transguianense, para levar a produção da Amazônia pela Venezuela. Produção essa que poderia vir também de outras regiões, usando a Amazônia como uma ponte para outras partes, mais para o hemisfério norte. Então, o Mercosul ele começa com Brasil, Argentina, entra Uruguai e Paraguai com uma complementação geográfica, depois entra a Venezuela para estabelecer esse Merconorte, com o norte da América do Sul. Lembrando que a Venezuela tem um aparato muito forte em petróleo, mas mesmo assim não dá para você ter somente um PIB ligado a um produto chamado petróleo. E ainda mais com o problema de um governo muito autoritário, muito autocrático, que de maneira impositiva priva a sociedade, de maneira geral, dos aspectos mais harmônicos de uma cidadania plena. É por isso, galera, que a Venezuela está suspensa temporariamente do bloco. Lembrando que isso daí não quer dizer que ela esteja fora, ela está suspensa. Vamos dizer que até que saia o Nicolás Maduro, né? Olha aí, pessoal. Você tem, então, nesse momento, um bloco regional mais poderoso, porque tem 2 países emergentes, e um deles é o Brasil, país esse que tem muita coisa ainda para mostrar ao mundo. E aí você sai e vai para um outro bloco, pessoal, um pouco mais singular, um pouco mais diferenciado. É a APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, também chamado Bacia do Pacífico, reunindo 20 economias da região do Pacífico, incluindo aí os Estados Unidos, China, Japão e Austrália. Pessoal, observe bem que blocos como a União Europeia, blocos como o Mercosul, têm muitas regras rígidas. Esse bloco não tem essa rigidez. Aliás, para muitos autores,
a APEC nem é bloco, é uma cooperação econômica. Essa cooperatividade significa que os países do bloco podem interagir com tarifas, inclusive idênticas, mas você não precisa necessariamente sofrer imposições de nenhum outro país. Tanto é que aqui você tem China, você tem Estados Unidos, não estão aí numa briga imensa atualmente, a própria Rússia, aí tem o Chile, o Peru, você tem a Austrália, Nova Zelândia. Você vai percebendo que essas nações, elas são importantíssimas para a economia global de hoje, e esse bloco aí, ele surge realmente para facilitar o comércio entre eles, promovendo um crescimento que a gente chama de sustentável. Entenda que desenvolvimento sustentável nada mais é do que aquela busca de investimento e ápice de economia sem destruição do recurso natural. Então você desenvolve a economia, você desenvolve a sociedade, mas não esquece de manter o equilíbrio harmônico com a natureza. Você não destrói tanto a natureza, é floresta em pé e não deitada. E isso é sustentabilidade, rico e pobre se abraçando, setor primário, secundário e terciário melhorando, se harmonizando. É claro que tem muita teoria, tem muito romantismo, mas é um dos principais momentos de entendimento que o ser humano cria para o seu desenvolvimento. A sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável foi uma das melhores criações que o homem fez para si mesmo, correto? E aí o que acontece? Cooperatividade entre as nações. No Brasil e no mundo, cooperativas têm um símbolo. O símbolo da cooperativa, pessoal, sempre é importante dizer, ele é um monte de pinheiros. Observe bem, os símbolos das cooperativas são pinheiros. E esses pinheiros dão uma dica de que você tem união entre os países, entre as pessoas. Então, uma cooperatividade demonstra que você está unificado. Só quando você tem empresas cooperativas, né, que acontece? Essas cooperativas têm uma relação comercial um pouco mais diferente com o governo. Tem muita coisa aí que é isenta. E outra coisa, você não pode ser muito alvo de impositivos imperiosos do governo. Então, essas nações do Bloco do Pacífico, aqui da APEC, não podem se vincular a essas imposições. Tanto é que Estados Unidos, Canadá e México formam um bloco, que é o USMCA, está no bloco da APEC. Então, esse bloco é tão livre, é tão flexível, que você pode, enquanto membro de um bloco, estar dentro dele também. Interessante é que o Brasil e a Argentina não fazem parte. Por quê? Porque nas cláusulas do Mercosul, sim, você não pode ser do bloco, efetivamente, e ser de outro bloco também. É por isso que o Brasil, a Argentina, Uruguai e Paraguai não estão, porque eles são membros efetivos do bloco. Já o Peru e o Chile são membros da APEC. Correto? E aí, lembre bem, nos últimos anos cresceu bastante o poderio econômico chinês. O poderio japonês ele é bastante efetivo, mas uma coisa ficou inerte nele, né? O Japão perdeu muito e a China cresceu muito em superávit. É claro que os investimentos que a gente vê a nível de desenvolvimento científico tem muito a ver com a China. Quando a China, no final dos anos 70, tem a perda daquele Deng, com seu Mao Tse-tung, aí entra o Deng Xiaoping, há uma mudança, aí tem a zona econômica especial, você tem o socialismo de mercado, uma fusão entre a política socialista e a economia capitalista. A China foi o único país que fez isso. Então, esse país melhorou, cresceu, chegou num patamar muito elevado, mas devido a investimentos errados na questão social, tem muita perseguição, muita falta de cidadania, sim, isso é um fato, essas nações, essa nação, no caso, não ganha o título de país desenvolvido, ganha o título de país em desenvolvimento, país emergente, país que quer mandar. Na verdade, economicamente manda, inclusive nas rusgas que temos aí entre a atual situação dos Estados Unidos, de Donald Trump, e China de Xi Jinping,
mostra-se que um comparado com o outro tem que ter muita cautela. Os Estados Unidos precisam da China, dos insumos chineses. Por sua vez, a China precisa do consumo norte-americano, o consumo estadunidense. E aí nós temos esse bloco aferindo essas questões aí. E aí chegamos num outro bloco importante, né, para fechar. Nós temos aí o NAFTA. Observe bem. A gente fala NAFTA, só que o termo NAFTA está em desuso. Agora é USMCA. Aliás, com a entrada do Trump, nesse momento agora inicial, já comentou que é possível que os Estados Unidos nem façam mais parte desse bloco. De repente, por essa fala trumpiana, você pode ter uma questão de USMCA na prova do Enem 2025. O NAFTA ele surge, pessoal, lá no início dos anos 90, porque no final dos anos 80, você tem a queda da União Soviética e os Estados Unidos da América precisam realmente crescer. Novamente aquela história, um reordenamento econômico, uma revigoração política, geopoliticamente falando, a Pax norte-americana, a força pela beligerância, a força pelo militarismo. Meio que a gente entende, pessoal, que os Estados Unidos mantêm muita força no mundo pelo seu poder bélico, seu poder de armas ainda. Isso é uma coisa muito petulante, mas é uma coisa correta de se analisar como causa. Isso a gente está vendo como causa, né? É a chamada unipolaridade norte-americana, essa monopolaridade geopolítica, né? Então, o que acontece no final dos anos 80, 89 para 90, então o presidente pai do George W. Bush, o George Bush pai, pensa nessa hipótese. Só que o que ele estava pensando, pessoal, na verdade, era isso bem aqui, ó. Era a ALCA, Área de Livre Comércio da América. Um megabloco reunindo todos os países da América, todos, com exceção de um, Cuba, e você já sabe o motivo, porque Cuba ainda é um país socialista. Pois bem, o que vai acontecer? Os Estados Unidos entram com o Canadá já é muito dependente dos Estados Unidos, o Canadá é muito dependente da economia yankee, então o Canadá entra. Só que tínhamos um problema, se você olhar o mapa aqui, vai percebendo que a fronteira entre México e Estados Unidos é muito grande. O que vai acontecer? Infelizmente, o que vai acontecer é que a sociedade, ela mexicana, né, ela tem muito guerreira, muito positiva, ela tenta entrar, grande parte dela, nos Estados Unidos há um bom tempo. E não somente mexicanos, muitos países da América Latina como um todo, boliviano, peruano, equatoriano, guatemalteco, hondurenho, salvadorenho, porto-riquenho, tentam entrar por essa entrada mexicana. Então o México paga o pato por causa disso aí. Então, na época, já o então presidente Bill Clinton pensou, poxa, a gente coloca o México, a gente vai melhorar a vida mexicana, então esses caras vão se sentir mais não tão à vontade para entrar no meu país, porque estarão bem na foto, vamos colocar assim de maneira romântica, né? O que vai acontecer? O México entra em 94, o então presidente era o Vicente Fox. Só para você ter uma ideia, o Vicente Fox, o presidente mexicano em 94 para 95, ele privatiza a Petróleo do México, Pemex, a Petrobras mexicana, Petrobras dos caras. E aí, que empregava direto e diretamente mais de 1 milhão de pessoas. Mais da metade foi demitida, porque quando tu tem um projeto de privatização, você pega os mais velhos e demite logo. Então, se cada família tem 4, 5 pessoas, provavelmente no México são 5, 6 pessoas. Multiplica 1 milhão de empregos por 5, 6 pessoas. Tu vai ter prejuízo para mais de 5 milhões de pessoas. O México foi alvo disso aí, pessoal. E aí o que acontece? Mesmo assim, o presidente Fox, associando-se aos Estados Unidos e Canadá, cria esse precedente de emergência econômica. Só que o México é o típico país que ele não parece tanto com o Brasil. Por quê? O Brasil, pessoal, ele não quer deixar de fazer comércio com todo mundo. Ele não pode deixar de fazer comércio com a China,
Mas em hipótese alguma tem que deixa de fazer negócio com os Estados Unidos. São mais de 200 anos fazendo negócio com os caras. E aí o que é que você tem? Você tem aí, por exemplo, lá no México, um problema que aconteceu também entre 94 e 95, na província de Chiapas. Lá em Chiapas, ou alguns chamam de Chiapas, lá em Chiapas, surge o Movimento Zapatista de Libertação Nacional, cujo líder, o comandante Marcos, busca criar um mecanismo de reforma agrária no sul do país. Então, lá no sul do México, na península de Yucatán, na área de Chiapas, onde você tem a maior parte do povo mexicano de origem indígena, você começa a entender, pessoal, problemas daquela sociedade quando dá entrada do seu país no bloco NAFTA, North American Free Trade Agreement. Lembrando que se você fala NAFTA, é North American Free Trade Agreements. Aí você tem um termo em inglês, North American Free Trade Agreements. Meu amigo Lucas, olha só, você ri, né? E aí, então, North American Free Trade Agreements. Professor Divaldo, o que significa isso? Grupo de livre comércio da América do Norte. Lembra que nós iniciamos a aula com a primeira fase de um bloco e falamos de livre comércio? Pois bem, o NAFTA é livre comércio, ou seja, é um bloco muito limitado, embora tenha um país emergente e 2 países ricos, sendo que um é a economia maior do planeta, e naquele momento precisava mostrar para o mundo, olha, nós temos poder, nós podemos levar vocês para o estrelato, venha comigo, bora para a ALCA, até apaguei aqui, né? Mas não teve a ALCA, mas teve o NAFTA, que seria um processo inicial. Então, todo mundo da América Latina, olha, o México está com eles, vai melhorar, bora entrar. Essa é a questão que eu quero que você entenda, desse papel do NAFTA para os Estados Unidos. Só que atualmente, com a questão do nosso amigo Donald Trump, você tem uma outra agora visão geopolítica e geoeconômica, e sim, de fato, o que é que os estadunidenses querem enquanto governo querem estabelecer uma rota comercial onde quem realmente ganhe, que tenha o lucro, são os Estados Unidos. Inclusive, o próprio Donald Trump, faz uns 3, 4 dias, colocou que é o início da libertação norte-americana, como se os Estados Unidos estivessem presos. Na verdade, o que é que você tem que analisar, você, meu amigo, que vai prestar o concurso do Enem, é que os Estados Unidos querem um novo reerguimento, querem um novo um remodelamento, uma nova força, porque agora você não tem só a Europa enquanto poder, você tem a Ásia, você tem a América Latina, você tem os BRICS, que não é um bloco econômico, é um grupo de países reunindo hoje 10, e o Brasil está no meio, e você vai percebendo esse poder econômico norte-americano meio que sendo mais afetado. Eu quero que você compreenda que os Estados Unidos têm força, mas os europeus também têm força, e os asiáticos também, o BRICS tem força. Juntando a força de todo mundo, dá aí praticamente mais de 1/3 da força norte-americana. Juntando todos os outros, dá mais da metade. Então, hoje, o poder econômico norte-americano ele é gigante, só que ele caiu bastante. Ah, mas os Estados Unidos têm superávit para com o Brasil. De fato. E não o contrário. Quem, na verdade, o Brasil tem superávit economicamente, ou seja, compra menos e exporta mais, é com a China. Com os Estados Unidos, a gente compra mais deles e vende pouco. Lembrando que a gente compra mais deles produtos industrializados com aparato tecnológico high-tech. Então, os blocos econômicos, vamos dizer assim, dentre outras coisas, a gente tem que ter muito cuidado na hora da análise dos blocos. Surgiu uma pergunta, né? Mateus de Assis Santiago, o BRICS não é um desses grupos? Exatamente, só que presta bem atenção, eu quero deixar bem claro que BRICS não é bloco econômico. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul definem o que nós chamamos de economias emergentes e brilhantes que se coordenaram, se juntaram para fazer frente.
Mas por não ser um bloco econômico, tá, Santiago, acabam definindo que podem ter flexibilidade. É por isso que cada um está fazendo uma análise de contato com os Estados Unidos para reverter o quadro tarifácio da sua maneira. É claro que a China tem um jeito mais poderoso de lobby do que o Brasil. Mas se você analisar, por exemplo, olha só o raciocínio, das terras raras, aquele material substancialmente poderoso a nível de desenvolvimento de um monte de coisas físico-químicas, industriais, quem tem mais é a China. Mais de 46% das jazidas. Quem está em segundo lugar? O Brasil, com mais de 21% das jazidas. Aí depois tem Estados Unidos, aí tem Rússia, bem pouquinho. Isso é o que nós chamamos de moeda de troca. E tem que ser bem claro que o governo brasileiro tem que ser bastante peculiar e cauteloso, porque eu entendo o que o governo norte-americano faz, mas é de uma maneira muito impositiva, intempestiva, imperialista, muito factual para o contexto. O Trump é um cara muito personalista, a verdade é essa, é um personagem que se cria, o Superman dos Estados Unidos. Ninguém está dizendo que está errado. A análise aqui é científica, pessoal. Estamos em cima do muro, pelo amor de Deus. Eu não quero morte disso, daquilo outro. Eu quero que você entenda para o Enem que os Estados Unidos, enquanto superpotência, são invencíveis. É mais ou menos assim que eu quero que você atente para a aula de hoje, dos blocos econômicos. É mais ou menos assim. Quando você tem o rei da savana africana, Estados Unidos, qual é aquele animal, lá naquele desenho, o Rei Leão, se juntou com um monte para detonar e afugentar o leão? As hienas. É como se os outros países do mundo fossem hienas que se juntam para fazer frente ao grande leão dos Estados Unidos. É uma guerra, pessoal. É uma guerra econômica, é uma guerra comercial. O Brasil está no meio. Errado em algum momento, sim. Correto em outros também. Para o Enem, lembre bem, a tua prova foi complementada e elaborada agora em julho. O que acontece? Do final de julho para o dia de hoje não cai na prova. Então, de repente, tarifácio nem cai. Mas é a ingerência norte-americana, trampiana. A Pax norte-americana utilizando-se aí a força da guerra, é importante que se diga. Mostra o poder unipolar norte-americano. Mostra, por exemplo, Trump, ameaçando o Putin. Pessoal, uma guerra não é legal. Para ninguém, para o mundo inteiro. Uma guerra entre Estados Unidos e Rússia seria o fim da picada. Porque se uma pandemia fez com que até hoje o país ainda esteja se recuperando, imagina um conflito, imagina uma guerra mundial. Não pense nisso, não dá certo. Não é teoria do achismo, é certeza de que guerra faz mal para os vencedores e para os derrotados. Correto? E aí o que acontece quando se fala em Estados Unidos da América, enquanto bloco, sim, de fato, eles nem queriam bloco. Tanto é que o Trump, pelo que eu estou entendendo, ele não gosta de bloco, ele não quer ingerência canadense e mexicana, ele quer só a sua. Então, Canadá e México estão supertarifados, se entraram no tarifaço. O Canadá, inclusive, teve um prejuízo real, na sua economia, muito da sua economia, tanto dele quanto do México, é muito atrelada aos Estados Unidos. Eu quero que você entenda aí que eu queria falar disso anteriormente. Quando se fala em conflito de interesses, a gente tem que deixar bem claro o seguinte: em economia global, você tem dois lados. O lado que está mais próximo, o lado que está distante. O certo é você ficar dos dois lados. É o que o Brasil faz. Então, o Canadá, meus queridos, e o México, eles têm uma dependência gritante. Uma dependência gritante dos Estados Unidos. O Brasil, nem tanto. O Brasil é o que nós chamamos, pessoal, de global trader. Pelo amor de Deus, é uma análise aqui científica para o teu Enem. Canadá e México dependem muito dos Estados Unidos. Eu digo muito mesmo. O Brasil depende bastante em muitos segmentos.
mas o Brasil pode lançar mão, claro, de outros parceiros. O problema é que entra a questão da cautela. Você pode muito bem vender mais para a China, vender mais para a Índia. O problema, pessoal, é que o contexto dessa chantagem ideológica que se faz muito a ver pode acabar gerando inconstâncias e aí o Brasil acaba perdendo. Então, tem muita cautela para resolver as questões. Claro, evidente, vai ter que ajudar aqueles tipos de produtores que têm produtos que são sobretaxados agora, no tarifaço. Então, o governo entra com aquela peculiaridade para ajudar o pagamento dos empregados desses produtores, correto? Então, para mim, esse tipo de situação não cai. Mas a análise do início do ano passado também são peculiares para cair. Tome muito cuidado com essa questão. O Brasil, sendo um global trader, faz comércio com o mundo todo. Só que os Estados Unidos compram em dólar e fazem com que parceiros também comprem em dólar com a gente. Então, o bloco econômico seria, assim, de fato, uma solução. Então, preste bem atenção. Quando você começa a analisar essa questão aqui, o que é que nós temos? Nós temos um problema seríssimo. Por quê? Porque enquanto bloco, o Mercosul é uma realidade. É uma realidade. Só que para os Estados Unidos, o NAFTA, que hoje é o USMCA, não é realidade. Correto? Então, a Pax norte-americana, para essa galerinha aí, com certeza absoluta, ela vai demonstrar cada vez mais uma situação interessantíssima. Então, por exemplo, o que é que nós temos aqui? Nós temos um bloco, né, que é o USMCA, que é o NAFTA, Estados Unidos, México e Canadá, que provavelmente, é o que a gente está inferindo aqui, chegando o ano que vem, é provável que não tenha mais esse bloco, a não ser que entre outro cara e restabeleça o bloco. Quer dizer, o presidente norte-americano ele é um republicano, os democratas não querem, mas enfim, é uma briga de foice e tudo mais, que não leva em conta o Brasil. Sim, o Brasil é parceiro e, na minha sincera opinião, correta, tem que continuar parceiro, mas não pode deixar de lado a China. Uma outra coisa interessantíssima nesse aspecto do bloco, pessoal, e já estamos encerrando aí, remando para a beira, que o bloco econômico, que nós chamamos Mercosul, ele vai continuar. Só que, novamente, questão política ideológica. O presidente da Argentina tem mania de raciocínio ideológico, politicamente falando, diferente do governo brasileiro. E assim, então, os dois maiores países do bloco, por estarem antagonistas, vão fazer com que é provável que não haja uma pergunta de Mercosul, mas uma pergunta de economia brasileira. Agora, quando se trata de bloco econômico, esse bloco aqui sempre está cotado para cair na prova. Bloco da União Europeia, com Brexit, com as questões das rugas e tudo mais, correto? Bem, essa foi a aula de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai começar a aula de Amapá para concurso público, daqui a cerca de uns 10 minutos, um pouco mais, um pouco menos. E para você, meu grande abraço do professor Edivander Marinho, para você, meu amigo, para você, minha amiga. Um abraço para você, meu amiguinho André Lucas. Grande abraço para você, para todos vocês, do professor Edivander, com carinho.